E agora eu queria que cada mulher olhasse para as outras e falasse uma qualidade que mais admira nessa mulher. A gente falou muito sobre sensibilidade e eu admiro muito isso na Lise. Além dos projetos, ela consegue enxergar a mulher e a pessoa além do que o empreendedorismo, né? E a Eroni, gente, tantas qualidades. O papel transformador que ela tem na sociedade aqui marcou história. E uma coisa que eu admiro muito é essa liderança nas escolas. Eroni, eu acho que sem dúvida a qualidade é ser pioneira nas coisas, de não ter medo de que alguma mulher já tivesse traçado esse caminho. A Paula, sem dúvida, é uma mulher inspiradora. A principal qualidade dela, assim, é inspirar as mulheres da nossa cidade. Paula, eu acho que assim, né, representa muito bem a nossa cidade como rainha da nossa maior festa, mas representa muito a mulher como empreendedora. E a você, Lise, né, que eu destaco em você essa sua liderança, esse teu desprendimento ao lado do teu marido. Isso é uma coisa muito bonita. Isso não é comum. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Visão de Negócios, esse podcast que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios e liderança aqui da cidade de Flores da Cunha. É um prazer estarmos mais uma vez, mais um lançamento, e nós estamos começando um mês muito especial, o mês de março, que é o mês da mulher, o mês dedicado às nossas mulheres. Estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher e hoje nós temos a honra de sentarmos aqui com 3 mulheres, né, 3 líderes da nossa Flores da Cunha, para a gente conversar, trocar uma ideia e justamente fazer um episódio super especial para falarmos da liderança feminina. Então, muito obrigado a você que já está nos acompanhando e nós vamos iniciar, claro, agradecendo as pessoas que tornaram possível esse momento. Então, agradecer de coração a Conceito, administradora de condomínio, segurança para o seu lar, qualidade de vida para você, com atendimento personalizado, né? A cobrança da mensalidade sempre via boleto bancário, então você pode contar com a Conceito para administrar o condomínio, que com certeza tem qualidade aí. E além dos patrocinadores, hoje nós temos aqui uma tábua de frios maravilhosa para o nosso café da manhã com elas, né? Pela Pan e Vino, então muito obrigado Pan e Vino, que faz tábuas de frios elaboradas. Se você quiser fazer esse momento também especial com essa tábua de frios, Pan e Vino com certeza é a melhor opção para você. Agradecer também o Rafael Alessi, massoterapeuta a domicílio, né? O Rafa está atendendo a domicílio e traz mais conforto para você. Então lá no espaço dele, um espaço profissional com várias técnicas de massagem para justamente você ir lá e relaxar, ficar tranquilo, usar das técnicas dele para tirar todas as suas dores e ficar 100% com o corpo. Porque cuidar do corpo e da mente é super importante para estar alinhado ao dia a dia. E agradecer também o Laboratório VitaClean, o nosso muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio para você aí que vai fazer os seus exames. Os resultados saem na hora praticamente, né? Às vezes até em 2 horas ou no mesmo dia. Então a agilidade do atendimento do Laboratório VitaClean é essencial. Então passe por lá, faça o seu check-up, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Quando está tudo alinhado, as coisas fluem melhor, né? E a gente consegue tocar a vida, fazer acontecer. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Agradecer também a Padaria da Cleci, a Casa das Cucas e Otávio Rocha, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Então, agora, vamos conversar com as mulheres que ocupam a nossa mesa aqui do Visão de Negócios. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu apresentar elas antes de puxar a palavra. Então, vamos falar aqui hoje com a Eroni Cope, que está aqui à minha direita, né? Eroni, seja bem-vinda. Inclusive, já fizemos um podcast que está super especial. Lá na 2ª temporada tem um episódio com a Eroni, que ela comenta sobre a educação aqui de Flores da Cunha, sobre a sua jornada como empreendedora. Então, ela que é líder de educação, líder de formação das pessoas aqui da nossa cidade. Seja bem-vinda. A Paula Beber, que hoje é rainha da Fena Vindima, da 15ª Fena Vindima, e também representa o empreendedorismo aqui da nossa cidade, né? Empresária no ramo da moda. Seja bem-vinda. E a Liz Julian, a nossa primeira dama, que tem o impacto social, a atuação pública. Bom, já falei bastante e agora eu vou passar a palavra para elas falar, se apresentar e estarmos aqui no episódio de hoje. Vou começar por ti, Eroni, que está aqui na minha direita. Eroni, seja bem-vinda mais uma vez e que bom te receber de novo aqui no Visão de Negócios. De antemão, já te desejo um feliz Dia da Mulher, né? Um feliz mês da mulher, e é um prazer aqui estar conversando contigo e vamos aprender muito, certamente. Bem, bom dia a todos. Bom dia às nossas 2 mulheres, né, que estão aqui nesta mesa.
Eu sou Ironi, sou diretora da Escola Interativa, atuei e atuo em educação há mais de 55 anos, né? Então, isso é um tempo, né, em que eu sempre procurei me dedicar a esse trabalho, né, que é um trabalho, mas também é uma missão, né, de estarmos, de alguma forma, contribuindo para que a nossa sociedade seja melhor, né? Já ocupei vários cargos na cidade, mas sempre, né, em todo esse tempo, a minha dedicação maior é ligada à educação. Que bom estar com vocês, né? Que bom a gente ter essa oportunidade na Semana da Mulher, né, no Dia da Mulher, que é no dia 8, mas enfim, nesse momento em que nós somos mais lembrados. Eu acho que a gente é bastante lembrada, acho que a gente vem numa evolução forte, né, do papel da mulher na sociedade, mas ainda muitas não conseguem, né? Então nós precisamos ser voz de quem ainda não consegue ocupar os espaços de liderança que nós ocupamos. Maravilha, Ironi. É um prazer, justamente. Hoje vamos ter aí uma troca muito interessante, porque nós temos aqui, vocês são de ramos diferentes, né? Se me permitam dizer, são de idades diferentes, de tempos diferentes. Então vocês conseguem hoje, vamos fazer uma interação bem legal nesse podcast, porque a gente consegue trazer essa visão, né, Ironi, da experiência, uma visão daqui a pouco mais moderna, como é que a gente vai atualizando as coisas, né? Então que bom que tu tem essa percepção, e para te dizer que o nosso podcast também, Visão de Negócio, aqui do Jornal Florense, da Capricho Estúdio Criativo, nós vamos fazer um mês alusivo à mulher, né? Não só o podcast de hoje, mas o mês todo serão convidadas mulheres empreendedoras que vão trazer informações importantes para nós. Então, vou te dar as boas-vindas agora, Paula, né, que representa a nossa Fena Vindima, uma festa super importante que movimenta muito a nossa cidade. E além disso, tu és empreendedora também, líder, uma pessoa bastante influente na nossa cidade. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, Júnior, né? Bom dia, aqui a Liz e também a Ironi, que está aqui conosco hoje para esse bate-papo, a Josi, que também está conosco, a todos que nos acompanham. E é um prazer enorme estar aqui hoje. Fiquei muito feliz pelo convite, principalmente por falarmos sobre o empreendedorismo feminino, o papel da mulher na sociedade, que são assuntos que eu adoro e que fazem parte da minha vivência. Então, meu nome é Paula Beber, né? Eu tenho 28 anos, eu atuo na área de empreendedorismo feminino, na área da moda, desde muito pequena, por influência dos meus pais. E hoje também, né, sou aí representante da nossa maior festa, a Fena Vindima, que carrego com muito orgulho. Então, vai ser um prazer hoje estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência, tanto da vida empreendedora e também como rainha da nossa festa. Maravilha, seja bem-vinda, Obrigada. Paula. Muito obrigado pela tua participação e por ter aceitado prontamente o nosso convite. Tivemos há pouco a Fé com Uva também, né? Que foi uma festa também que movimentou a nossa cidade, e a gente sabe da importância que essas festas, tanto a Fena Vindima quanto a Fé com Uva tem, e principalmente das soberanas que fazem esse trabalho de divulgação. Então, gratidão já de antemão pelo teu trabalho aqui pela nossa cidade de Flores da Cunha. Obrigada. Liz, seja bem-vinda, nossa primeira dama, né? Tivemos a oportunidade já de conversar outras vezes nos bastidores, e agora uma honra estar aqui contigo nesse episódio especial do Dia da Mulher. Você que tem uma atuação na vida pública, né? A gente sabe o quanto isso também tem seus desafios, a gente sabe que a vida pública tem as suas exigências, né? E tu tem esse impacto e esse alcance. Então, seja bem-vinda e muito bom conversar contigo. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu digo que a honra é minha de estar aqui contigo, com as meninas. Sem dúvida, é um momento muito importante no qual a gente pode estar falando um pouquinho da nossa realidade enquanto mulher, né? Porque eu sempre digo que a mulher, ela tem muitos papéis, né? Muitas funções, e muitas vezes a gente vê uma delas aparecendo um pouco mais, mas ela perpassa todas. Então, eu sou Lisiane Ulian, né? Estou como primeira-dama aqui de Flores da Cunha, e eu acho que estar como primeira-dama, em primeiro lugar, nos possibilita, né, essa visibilidade no município, e através dessa função, e eu vou usar aqui uma palavra que a Ironi usou quando ela se apresentou, essa missão, né, que Deus nos concedeu, porque a gente sabe que é algo temporário, mas essa oportunidade de nós estarmos num lugar que a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, e sem dúvida na vida das mulheres da nossa cidade, que é isso que a gente tem tentado fazer através desses projetos, né, de impacto social, tanto Flores do Bem quanto o Projeto Dona, que são 2 projetos que a gente trouxe justamente pensado nas pessoas da nossa comunidade,
verdade, aquelas que mais necessitam, e muitas vezes aquelas que a ironia antes mesmo falava que não tem voz, né? Que possam serem chamadas à tona, assim, por dizer, né? Então, eu sou mãe, sou advogada de profissão, sou empresária também, então a gente tem muitas funções. Então, é uma honra estar aqui hoje com vocês e, sem dúvida, vai ser muito enriquecedor. Maravilha, vamos lá então, sejam bem-vindas mais uma vez, e a gente tem várias perguntas para fazer justamente porque hoje é o dia especial para vocês, para a gente realmente ouvir vocês. Então, a primeira pergunta coletiva, eu vou fazer uma pergunta para todas vocês e uma por vez vai responder. Vamos fazer essa roda que a gente fez mesmo aqui, Ironi. Vou fazer a pergunta para ti e a pergunta para todas. O que significa para ti hoje liderar? Né? Qual que é o significado da palavra liderar? Você que também tem a tua experiência na educação, lidera já esse projeto educacional há muitos anos, tem essa experiência, então conta para nós o que significa liderar. Não é uma resposta fácil de a gente dar, né? Mas eu acho que assim, a liderança, seja ela masculina, feminina, né? Ela é um espaço em que, de alguma forma, a gente consegue agregar pessoas para a gente desenvolver uma ação, né? Então, assim, liderar, a gente lidera a família enquanto mãe, assim como a Alice falou, a gente lidera uma escola, a gente lidera uma entidade. Então, é estar à frente de. Né? Eu acho que liderar é estar à frente de. A gente não lidera sozinho, a gente lidera com outras pessoas, principalmente quando a gente consegue desenvolver uma gestão, uma liderança que ela seja coletiva. E isso acontece muito hoje, que foi um avanço da nossa sociedade, né? E nisso também fomos incluídas, porque se nós pensarmos um pouquinho, pouco tempo atrás, os espaços de liderança eram eminentemente masculinos, né? A mulher vem crescendo, vem desenvolvendo, ela vem se postando na sociedade e ela está conseguindo esses espaços de liderança. Eu, na minha experiência pessoal, né, eu sou a mais velha do grupo aqui, né, bem mais velha do grupo, mas assim, tive muitas oportunidades num tempo em que elas eram poucas. E eu acho que o meu espírito de liderança, ele aparecia toda vez que eu dizia sim, eu vou liderar, eu vou fazer, eu vou me desafiar, eu vou contribuir. Acho que isso é bastante importante. Muito bem. Ótimo, eu acho que eu concordo com tudo extremamente, e eu queria trazer um outro aspecto da liderança que eu acho que é muito importante, é a inspiração. Eu acho que ser líder é inspirar outras pessoas, né? Enquanto mulheres, né, nesse dia, nesse mês especial, eu acho que é uma oportunidade, né? Estarem num lugar de liderança é a oportunidade de inspirar outras pessoas, né? Aqui, né, eu posso trazer a questão do projeto Dona, né? A gente consegue inspirar outras mulheres, elas a acreditarem nos seus sonhos. Eu acho que a liderança tem esse papel muito importante, né? Porque se eu estou ali na frente, a história da Ironi, sem dúvida, é uma inspiração, né? Para muitas mulheres da nossa cidade, a da Paula, né? Também da mesma forma, a gente inspira outras pessoas a ser uma pessoa líder na educação, em diversas áreas, a ser uma líder através da nossa maior festa, da Fena Vindima. Eu acho que os espaços de liderança, eles são um lugar para inspirar outras pessoas e fazer elas acreditarem na possibilidade que elas têm, assim, de sonho, de crescimento. Então, eu entendo que liderança é inspiração, inspirar outras pessoas. Muito bem. Eu, continuando já, também concordo com tudo que as gurias falaram, porque a liderança se dá principalmente pelo exemplo, né? Então, não é assim, eu sou líder, eu vou mandar, eu vou aqui ditar o que deve, o que não deve ser feito, mas não, né? A liderança é justamente a gente colaborar com as outras pessoas, principalmente hoje, estando à frente da nossa festa como rainha, né? Eu falo hoje que... E como presidente da associação. E como presidente, agora, né? Exato. Hoje também estou como presidente da Associação Fena Vindima. E é isso, eu acho que a gente lidera através do exemplo, através desse complemento com as outras pessoas que estão ao nosso lado. Falando mesmo do trio da Fena Vindima, hoje estou aqui como rainha, mas uma corte, ela não é feita apenas ou de uma rainha ou de princesas, né? A corte é feita de 3 mulheres que se unem e que, através desse trabalho, a gente consegue alcançar muitas pessoas. Então, já dando aqui o meu parecer, né, o meu oi para as princesas Bruna e Carol,
papel, porque elas são muito importantes também para esse trabalho. E eu acredito muito que essa união do trio também inspira outras meninas a se juntarem, né? E sempre se inspirarem nas outras mulheres também para trabalharem juntas e, consequentemente, fazerem o seu trabalho da melhor maneira possível. Maravilha, realmente deixar um abraço, né, para Bruna, para Carol, para Edi também, que faz um trabalho conjunto com a Lise, para todas essas mulheres que constroem isso, né, e se juntar um pouquinho da resposta de cada uma de vocês percebem que cada uma no seu espaço, né, inspira, forma outras pessoas, né, e puxando esse gancho de formar outras pessoas, Eroni, eu vou te fazer uma pergunta agora bem bacana, que você faz a gestão lá da Interativa, né, fundou a Interativa, faz a gestão dela, expandiu agora para outro município, e a gente sabe que a Interativa tem projeto de liderança também, né? Tem projeto, isso é bem bacana. Quando é que você, Eroni, percebeu que não estava só sendo diretora da escola, não estava só gerindo a escola, mas estava formando novos líderes, né? A gente fala nesse programa de empreendedorismo e liderança, e você é responsável, você tem isso na veia da formação de novos líderes, né? Sejam homens, sejam mulheres, mas enfim, você está formando pessoas para o futuro lá. Como é que foi perceber isso e como é que tu se sente nessa função? Conta para nós. Bem, eu, né, já falei isso em outros momentos também, né? Eu acho que sempre tem um momento em que a gente é tocado por algo. E eu acho que eu fui tocada já desde a adolescência, quando eu participava do movimento estudantil, né? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu fui secretária da União Caxiense de Estudantes Secundários, que ela já não existe mais, mas para a época era algo muito importante. E desde então, isto foi me inspirando, foi me levando a participar, né, de instituições, atividades. E percebi que dentro da escola isto é necessário ser feito, né? Porque existem ali muitas pessoas, né, que têm a liderança e outras tantas que é preciso que a gente trabalhe para que possa, né, se colocar a serviço do outro, com o outro, né, participando da comunidade, da escola, da igreja, enfim, cada um no seu lugar. E a gente faz um trabalho dentro da escola, né? Nós temos o Liderativa, né, que é um movimento, né, é um trabalho que a gente faz com os alunos representantes de turmas e do Grêmio Estudantil. A gente, nesse trabalho, a gente traz lideranças, ex-alunos, pessoas da comunidade, para falar qual é, né, a sua experiência como líder de uma ação ou de uma instituição. E isso é algo muito bonito, porque a gente vê o olhinho deles brilhando, né? Os adolescentes brilhando quando eles têm esta oportunidade, que às vezes a gente esquece de trabalhar, porque a liderança, ela não é nata. Liderança a gente desenvolve. A gente pode ter habilidades, desejos, mas a liderança é possível de ser desenvolvida. E eu tenho este olhar sempre em todas as instituições. Lembro também quando eu estava ou na Secretaria de Educação ou no Centro Empresarial, eu tinha esse olhar, né, para que as pessoas pudessem desenvolver as suas capacidades de liderar. E eu acho que isso é bem importante. Bem legal. Sem dúvida. E eu aproveito essa resposta para perguntar para vocês, Paulo e Lise, na área de vocês, como vocês exercem a liderança na área de vocês, a liderança de vocês também passa por formar outras pessoas, desenvolver outras pessoas? A Lise comentou do projeto Dona, né, que vem ao encontro. Sim. Conta para nós. Não, com certeza. Eu acredito muito no que a Eroni falou, né, que a gente tem habilidades e a oportunidade que vai fazer essa habilidade ser desenvolvida ou não, né? E eu vou parafrasear aqui o meu marido, né? Eu sei que hoje é dia de mulheres, né? Mandando um abraço para ele também. De que a diferença entre o sonho e a realização é a oportunidade. O César fala muito isso, né? Então, eu acredito que a gente oferecendo oportunidades, a gente desenvolve novas lideranças. E o Projeto Dona surgiu para oferecer essas oportunidades para as mulheres na nossa cidade. Então, a gente tem hoje, né,
O dado que eu tenho até agora, assim, foram mais de 700 mulheres que passaram pelos cursos do Dona, né? Tanto os de empreendedorismo quanto os de qualificação profissional. Então, de certa forma, a gente oportunizou essas 700 mulheres poderem ser líderes aonde elas quiserem, seja numa empresa onde elas trabalham, seja no seu negócio, seja na sua casa, seja em qualquer área que ela queira. Então, a gente teve diversas formações. Então, eu acredito que a oportunidade é o que desenvolvem esses novos líderes, né? Que é um pouco do que a Irani falava que eles fazem na escola, né? Então, eu acho que isso é o essencial, assim, para desenvolver novos líderes, formar novos líderes, a gente precisa dar oportunidades que eles tenham acesso para desenvolver as habilidades que eles mesmos possuem, né? Porque quando a gente fala de mulher, muitas vezes a gente vê casos, né, ali, principalmente no Dona, assim, mulheres que a gente tem acesso muito próximo, assim, de que tem o sonho, tem a habilidade, mas falta alguém dizer que elas podem, que elas têm capacidade. E olhar para elas e reconhecer isso, essas habilidades que elas possuem. Não é nós que estamos dando, mas a gente está oferecendo a oportunidade para que elas possam se olhar e descobrir esse dom que elas mesmas possuem. Então, eu acho que a oportunidade é o que faz a diferença na formação de novos líderes. Bem legal, Paulo. Eu concordo totalmente, eu acho que a oportunidade e também a questão do ensino e da nossa educação desde criança vai transformar em quem a gente é, como adolescente e depois como adulto. Eu lembro muito, assim, da minha adolescência, que eu sempre fui inspirada principalmente pelos meus pais a liderar, e desde muito pequena, assim, de ser independente, fazer as minhas coisas por si só, aprender a lidar na sociedade. Então, desde muito pequena, eu também gostei muito de participar de projetos como o Interact, Rotaract, que são entidades da nossa sociedade que ajudam as pessoas através de eventos. E como eu vejo que isso foi importante na minha trajetória, sabe? Para chegar hoje aos 28 anos, ainda jovem, mas com essa bagagem, querendo ou não. E eu vejo que até mesmo através da Fena Vindima é uma oportunidade muito boa para muitas meninas se desenvolverem. A gente falou isso outro dia, né, Paula? Sim, porque a gente fala sobre o concurso, né, sobre todo o conhecimento, mas uma das principais coisas que a gente tem que fazer durante o pré-concurso é o autoconhecimento. Então, é conhecer os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, evidenciar tudo que a gente tem de bom, e isso faz com que a gente tenha um crescimento gigante, independente do resultado da coroa ou não. Então, também vejo essa oportunidade como algo que façam que as meninas mais jovens consigam se desenvolver e que, porventura, essa liderança, que talvez não esteja lá ainda desenvolvida, se desenvolva cada vez mais. Bem legal, Paulo. E eu vou aproveitar esse gancho para citar, no episódio anterior a gente gravou com a Corte da Fé com Uva, e a rainha mesmo, a Maísa, trouxe um insight, né? Ela falou bem isso que a Paula falou, que ela era tímida, que eu fui colega dela, então a gente já se conhecia. E depois da experiência da Fé com Uva, ela se soltou ainda mais, né? E eu vou aproveitar que tu tocou nesse assunto e vou te fazer uma pergunta, justamente porque a gente olha para Paula, e não só para Paula, para todas as meninas que concorreram às soberanas da Fena Vindima de uma forma diferente depois do concurso. E é isso que eu ia te falar, porque hoje a gente viu a Paula, a gente conhecia a Paula Beber já de antes, mas depois que tu se tornou a rainha da Fena Vindima, se desenvolveu ali, fez o concurso, a gente começou a olhar também o teu posicionamento profissional também mais aberto, mais aguçado ali, né, com mais força, né? Então eu vejo que tu conseguiu trazer ainda mais, as pessoas começaram a saber ainda mais o que tu faz. E hoje tem um propósito ali, né? Hoje tu empreende no ramo da moda e além de tu ter se desenvolvido, tu ajuda também as mulheres a se sentir ainda melhor, a usar o que gosta, fazer, né? Ter essa autoestima, né? Então, queria que tu falasse disso agora, né? Do teu concurso, como ele te desenvolveu no concurso da Fena Vindima e como é hoje ter esse posicionamento profissional no ramo da moda. Bom, eu sempre falo que a Fena Vindima para mim foi uma faculdade, né? Uma faculdade em alguns meses, porque realmente a gente pode pegar a opinião de todas as pessoas que já participaram de um concurso, a gente não sai a mesma pessoa. O nosso pré-concurso
pré-concurso foi extremamente intenso, então a gente teve aula de postura, como a gente se comunica, história do município. Então, com certeza, o nosso crescimento e até mesmo do nosso desenvolvimento, tendo contato com empreendimentos, outras pessoas, é gigantesco. Então, quando chegou lá no dia da escolha, eu já estava super feliz, porque eu já notava muita diferença, assim, no meu crescimento e na forma como eu lidava melhor comigo mesma e com os outros aspectos também. Mas, com certeza, eu acho que foi muito legal para me desenvolver mais na questão da minha profissão também. Na verdade, a minha profissão, a Fena Vindima, é tudo interligado, porque a minha avó costurava, ela passou isso pra minha mãe, né? Hoje eu sou formada em design de moda justamente pela influência dessas duas mulheres, então a gente vê que toda a nossa imigração italiana trouxe, claro, essa influência agrícola, mas também toda essa cultura entre as mulheres, e uma delas era essa arte da costura. Então, é muito especial, porque isso está muito interligada com a minha essência. E eu também decidi participar da Fena Vindima por certo motivo, porque eu sempre participei das feiras com a empresa dos meus pais. Então, sempre tive desse outro lado da história durante a Fena Vindima e também outras festas da região. Então, é muito legal como tudo é interligado. E nessa área do empreendedorismo também, eu sempre fui apaixonada, cresci nesse mundo, e hoje a gente sabe que a moda, ela vai muito além da estética, né? Ela toca com o nosso sentimento, em como a gente se sente. Bom, aqui estamos entre mulheres, a gente sabe que quando a gente tá se sentindo bem consigo mesma, quando a gente tá se sentindo bonita, a gente fica mais autoconfiante, mais feliz, a gente rende mais no nosso trabalho, a gente fica com mais vontade de sair, de socializar. Então, por vezes, a gente acha que a estética e a moda é algo fútil. Mas, quando a gente vai pensar, ela não tem nada de fútil. Ela é um complemento para que a gente se sinta cada vez melhor e que a gente exponha todos os nossos melhores pontos para as pessoas também, né? Porque, querendo ou não, a nossa primeira visão com as pessoas é a nossa imagem. Então, quando as pessoas nos olham, elas já têm aí uma primeira visão, né? Que é um preconceito que a gente sempre fala. E hoje, trabalhar com mulheres, principalmente aqui da nossa cidade, e poder contribuir, né, com essa visão delas e com que elas se aperfeiçoem também nesses momentos para se sentir cada vez melhor, é uma grande alegria também. Maravilha. Diante da resposta da Paula, né, gurias, como é que vocês enxergam essa sensibilidade, né, que tem a Paula tem essa sensibilidade de olhar para essa questão da autoestima mesmo, para se sentir bem, para executar as suas tarefas no dia a dia. Como é que vocês enxergam isso? Eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo, né? A gente vê uma parte, muitas vezes, da mulher, mas ela é um todo, né? Então, se eu não tô bem comigo mesma, isso vai refletir no meu trabalho, vai refletir na minha casa, né? Com os meus filhos, com o meu esposo, cada um na sua realidade, né? Vai refletir nas diversas áreas. E eu acredito que a autoestima é o estupim, né? Porque se eu começo a não me arrumar, é porque tem alguma coisa lá embaixo que não tá bem. Seja o meu psicológico, seja alguma relação, algo relacionado ao trabalho, algo relacionado em casa, né? Não sei. Mas o estopim, quando vem pra fora, a gente vê na autoimagem. Então, muitas vezes, a gente começando a fazer esse trabalho que a Paula falou, de se arrumar, de ver essa parte por fora, a gente vai se voltando para dentro, e com isso a gente vai alterando. Então, acredito que esse trabalho da Paula, né, inclusive até pelas redes sociais da loja, mostrando que cada corpo, e eu vejo a Paula falando muitas vezes, dizendo, né, o que você se sente bem, né, Exato. Várias vezes tô isso é falando muito sobre importante. isso. E muitas vezes a gente tem aquele, né, eu tenho que usar a calça desse jeito, porque desse jeito todo mundo usa, porque não é assim, né, que cada um tem um biotipo, cada um tem, então eu acho isso muito importante, assim, de que muitas vezes a estética, o se arrumar, a autoestima, é o estopim de alguma outra coisa, né, e muitas vezes a estética, ela acaba auxiliando a resolver esses outros problemas que muitas vezes estão escondidos também. Então, é bem interessante esse trabalho que a Paula tem desenvolvido, e sem dúvida a Fena Vindima, né, Paula, te deu uma visibilidade muito maior para fazer aquilo que tu já fazia, que já estava dentro de ti, né? Então, a gente tem muito orgulho, a gente que te acompanhou durante todo esse processo, muito né? Obrigada, né? Muito orgulho de tudo isso. Não, eu fico muito feliz, e só complementando, é muito isso que tu falou, porque, na verdade, a moda está para nos servir, e não a gente servir a moda. Então,
Então, é muito importante isso, a gente se conhecer, porque existem muitos padrões na moda que, por muitas vezes, a gente segue, mas às vezes não faz sentido com a nossa essência ou com a nossa personalidade. Então, antes de tudo, é o autoconhecimento, né? É nos conhecermos para saber o que a gente gosta, o que a gente quer comunicar também com a nossa imagem. Isso é muito importante. Muito bom, Verônica. Poxa, que assunto, né? A gente estava até falando aqui antes do programa, né? E eu, né, que também tenho uma ação que eu tenho defendido muito, é a questão da eternidade, né? De que a gente vai ficando velho e como que isso faz parte do processo. Isso, e como é que a gente lida com essa questão da autoestima, da imagem, né? Do se sentir bem, de não é a idade que vai determinar, né? O bem-estar da gente. A gente pode ser, enfim, ser vaidosa, né? E ter esse cuidado com a gente até o último momento da vida da gente, e a gente vê isso. E, Paula, né, você que lida direto com moda, as pessoas de mais idade têm dificuldade com isso, né? Deixam de se arrumar, de vestir uma cor mais exuberante, né, mais vibrante, né? Porque parece que isso culturalmente vai levando a mulher a usar só o preto, porque ela já tem mais idade, ou qualquer coisa dessa forma. Tem uma filha também que lida com moda, né, que já há muitos anos lida, né, mas ela não dá muito pitaco na minha pessoa, não, né, mais do jeitinho dela, né, e ela diz, mãe, você vai, né, se vestir e ser da forma que você se sente bem. E eu acho que é importante a gente falar isso num momento como hoje, que a gente está falando da mulher, né? Que a mulher tem que ser plena desde que ela tenha a oportunidade de se manifestar até o final da vida dela, né? A gente hoje vive muito e a gente pode viver bem desde que a gente esteja envolvida na comunidade, com as pessoas, sentindo este prazer até de dizer, de fazer autocrítica. Meu cabelo hoje não funcionou. Não tem importância, né? A sua essência está ali. Mas vamos cuidar do cabelo, vamos cuidar da roupa, vamos se sentir bem, vamos incentivar outras mulheres a também se sentirem bem. E eu sei que você faz um trabalho muito bonito, né? Eu tenho várias colegas, né, que comentam quando você faz isso, que diga, vista o que lhe faz bem, vista o que te deixa feliz, né? Mas a moda é muito importante. Ela realmente, né, Liz, assim você coloca, né? A gente se sentir bem, ela tem um valor inestimável no nosso dia inteirinho. Né? Quando a gente levanta de manhã, se sente bem, sabe que tem um desafio pela frente e enfrenta esse desafio, seja ele qual for, porque às vezes a gente não está 100%, né? Exato. Mas a gente vai e enfrenta o desafio, constrói, né, esse momento nosso pleno. Isso é fundamental. E acho que a moda, ela tem sim um papel muito importante, né? Nessa autoestima que o líder ele desenvolve em si e também desenvolve nos outros. Muito bem. Agora a coisa ficou séria. Muito bacana, gente. Lizzy, já falamos agora sobre esses pontos e eu quero trazer a parte que quero te perguntar justamente sobre juntando todas essas informações que as gurias trouxeram. Você é uma pessoa que hoje tem uma vida pública, tem a influência, né? A gente sabe que a gente está numa cidade pequena, então todos nós somos conhecidos de uma forma ou outra, mas claro que você, por ter ali, por ser estar, né, melhor dizendo, por estar primeira-dama, você tem uma influência direta, né? Tá ali numa vida pública, tá todo o tempo, as pessoas todo o tempo estão te enxergando. E desde sempre, desde que você iniciou como primeira-dama, você transformou essa influência em impacto social. A gente vê as tuas redes bem dedicadas ao impacto social. O Projeto Dona é um exemplo, enfim, você sempre se dedicando a divulgar os lugares da nossa cidade, os pontos turísticos, divulgar o que as mulheres fazem também, fortalecer a imagem das mulheres. Então conta para nós como que você transformou essa influência, né? Essa questão, ela é a primeira dama.
Você transformou isso num impacto social. Hoje a gente vê a Liz enxerga a Ed como pessoas que têm um impacto social, seja no feminino e seja em todas as outras áreas. Conta para nós como é isso para ti. Sem dúvida, né, Júnior e meninas, assim, quando a gente fala... A gente nunca tinha planejado, né, o César ser prefeito, ser primeira-dama, isso não foi algo que a gente planejou, né, enquanto objetivo de vida, foi algo que aconteceu, né, que Deus foi nos conduzindo, a gente acredita, né, a gente tem fé nisso, né, de que Deus foi nos conduzindo para esse lugar. Então, no momento que a gente estava nesse lugar, eu acredito que Deus nos coloca onde a gente deve estar, então se nós estamos onde estamos hoje, é porque nós podemos fazer algo mais pela nossa comunidade, né? Então, num primeiro momento, né, no primeiro mandato, então, do César, quando a gente, né, tinha decidido, já estava começando a campanha, ele disse, eu gostaria que tu trouxesse um projeto teu enquanto primeira-dama. E a gente sempre teve um trabalho muito forte voltado para o voluntariado, tanto eu quanto o César, antes da gente se conhecer, na verdade a gente diz, né, que a gente se conheceu por causa disso, né, por causa da igreja, né, a gente sempre muito atuante, fui representante, inclusive, do Estado na CNBB em algumas questões, né? Fui convidada para ir até a Jornada Mundial da Juventude para receber a cruz da jornada, então a gente sempre teve uma ação voluntária muito grande, cada um. César foi catequista por mais de 20 anos aqui em Flores da Cunha, então a gente sempre teve um trabalho voluntário muito forte. Então, quando ele me questionou nesse sentido, a primeira coisa que me veio na cabeça é a gente trazer, num primeiro momento, uma ação de voluntariado, né? Que foi onde o Flores do Bem surgiu como um grupo de voluntários que auxilia o município nas demandas que forem necessárias. No primeiro momento, a gente auxiliou que não era ideia na vacinação do Covid. Depois auxiliamos, né, nessas questões de enchente, de angariar voluntários para realizar ações das mais diversas áreas. Então, eu acredito que estar onde a gente está hoje, a gente tem que, de alguma forma, trazer um impacto social para a nossa comunidade. Eu acredito que hoje as pessoas esperam isso de uma primeira-dama e de uma vice-primeira-dama. Sem dúvida, se a Eidia não estivesse comigo, muito menos se faria, né? Porque a gente formou o César e a Márcia formaram uma dupla muito forte, mas eu e a Eidia também formamos uma dupla muito forte. A gente fala hoje, né? A gente tem uma relação tão profunda que é impossível dizer que antes da política a gente não se conhecia, né? E hoje a gente tem uma relação muito forte, né? Obrigada, Ed, por tudo, né? Por todo o apoio, incentivo e, né, companheirismo nesse processo. Né? Eu acredito que isso também, né? Trazer a vice-primeira-dama para perto foi muito importante. Então, a gente trouxe, num primeiro momento, o Flores do Bem como esse grupo de voluntários para auxiliar o nosso município, que até hoje o Flores do Bem é um instituto, né? A gente trouxe essa inovação também para que o Flores do Bem pudesse ter uma independência, né, do poder público, né? Porque enquanto primeira-dama eu não tenho cargo na prefeitura, né, gente, eu não recebo salário, eu não tenho sala, não tenho nada, né, então é um trabalho totalmente voluntário. Então a gente trouxe o Instituto como uma forma de ampliar essas ações também. Então hoje o Flores do Bem é um instituto. E para o segundo mandato a gente quis trazer um novo projeto. Então, quando o César me questionou isso, já do primeiro mandato, eles tinham Flores Mais Renda, que são diversas qualificações que o município fornece, né, para as pessoas que querem se qualificar. E quando eu tive a ideia, eu me inspirei num projeto de Maceió, que lá existe o Banco da Mulher, em que o poder público financia o primeiro ano dos negócios das mulheres do município. Eu disse, eu queria trazer algo nesse sentido, mas eu queria algo mais amplo. Então, eu fui questionar o pessoal da prefeitura qual era o percentual de mulheres que tinham buscado Flores Mais Renda. E quando eu recebi o retorno de que eram 70% das pessoas que buscaram a qualificação profissional eram mulheres. Disse, não, então, peraí, as mulheres precisam ser olhadas na individualidade que elas têm, porque as mulheres, né, sem querer menosprezar os homens, sim, né, como eu falava, a gente tem muitos papéis, então a nossa atuação ela é muito mais ampla e a gente precisa olhar para isso. E isso hoje no Dona, a gente tem, por exemplo, está acontecendo agora o curso de confeiteira. Tem duas mulheres que estão participando que precisam levar os filhos juntos nas qualificações, porque elas não têm onde deixar. Então, o Dona é um lugar aberto para isso, para que as mulheres possam ter essa liberdade de levar o filho junto, se for preciso, né? Então, o Dona surgiu com esse intuito, de poder transformar a vida das mulheres. Já existia, assim, o Flores Mais Renda, mas o Dona traz esse outro viés, olhando para a mulher na sua integralidade, que é isso que eu falo muitas vezes. O Dona não é só um projeto de empreendedorismo e qualificação profissional.
ele é um projeto que visa olhar a mulher como um todo. Então, por isso a gente tem diversos pilares, né? Tem o pilar da qualificação profissional, o pilar do empreendedorismo e também tem o pilar da proteção da mulher, né? Que a gente chama o pilar cuidado, né? Da proteção da mulher, da questão da violência também e do cuidado da saúde física da mulher também. Então, eu acredito que quando a gente fala em estar onde nós estamos, né? E aproveitar, entre aspas, né? Aproveitar não seria a palavra, acho que mais adequada, para gerar o impacto social que a gente pode causar numa comunidade. Então, enquanto primeira-dama, né, que nem eu disse, eu estou primeira-dama. Daqui a 3 anos eu não serei mais primeira-dama, né? Mas eu quero que eu olhe para trás e veja uma Flores da Cunha diferente. Depois de que o César foi prefeito, a Elisiane foi primeira-dama. Então, eu acho que hoje a gente já consegue ver esse impacto, né, social e para gerar, de certa forma, na nossa comunidade um desejo de que as próximas pessoas que estejam nesse lugar tenham a ciência do que pode ser feito. Eu acho que isso também é uma coisa... eu não nasci em Flores da Cunha, né? Eu vim para cá depois que eu casei. Então, eu nunca vi a ação nesse sentido em Flores da Cunha. Então, eu queria, de alguma forma, de que depois que a gente saísse, a comunidade também esperasse isso da próxima primeira-dama também, né? De que pudesse gerar um impacto social, uma diferença na comunidade aonde a gente está. Então, eu acho que, resumidamente, é isso, né? Esse impacto social, ele é possível quando a gente aproveita as oportunidades do lugar onde Deus nos coloca para realizar aquilo que a gente pode fazer. Vejam só como é importante o olhar da mulher, né? A Lise trouxe muito forte quando ela fala que lá no programa Flores do Bem, 70% eram Flores Mais Renda. Flores Mais Renda, isso. perdão. Flores Mais Renda, 70% eram mulheres, né? E aí é o olhar da primeira-dama, o olhar da mulher para olhar para outras mulheres, né? O quanto é importante na política e em todos os espaços as mulheres ocuparem os espaços delas, porque não é, como tu falou, não é porque se deixa, é porque é o espaço delas, é porque é o lugar delas. E aí eu aproveito e falo, Paula e Eroni, como é que vocês enxergam quando uma pessoa como a Lise, né, quando ela assume o protagonismo feminino, assume um papel de liderança também na política, como é que isso impacta e inspira também outras mulheres a fazerem o mesmo, a ocuparem os seus espaços, a irem atrás dos seus espaços, a sentirem que não, esse aqui é meu espaço e vamos fazer alguma coisa para que esse seja o nosso espaço, né? Como é que vocês enxergam isso? Contem para nós. Eu acredito que é muito importante essa inspiração, né? Quando a gente vê uma outra mulher almejando um cargo ou em alguma posição de fala, com toda certeza a gente se inspira, a gente olha para aquela mulher e pensa, eu também posso estar lá, eu também posso conquistar algum objetivo, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu admiro muito, inclusive, o trabalho da Lise na sociedade, acho que é muito válido e tenho certeza que já ajudou e ainda vai ajudar muitas mulheres e que eu sou uma grande apoiadora, que as mulheres sempre empreendam e façam tudo que tem vontade, porque quanto mais mulheres a gente tenha na sociedade alcançando seus objetivos, com certeza outras mulheres irão se inspirar nas histórias. Eu acho que, Lise, né, primeiro te parabenizando pelo teu trabalho, né? Realmente você faz um trabalho muito importante, né? E assim, admiro muito você, também o nosso prefeito César, o vice-prefeito, sua esposa, né? Por mostrar, né, de que é possível, né? Nem todas as mulheres que são esposas ou que serão esposas de prefeitos terão talvez a liderança que você tem e esse ímpeto que você tem, mas a gente tem que tentar. Né? Eu vejo isso assim, eu sempre falo, né, quando tenho oportunidade, por exemplo, eu fui presidente do Centro Empresarial, né, uma mulher liderando o universo. E foi a única até hoje, né, Eroni? Uma mulher liderando o universo masculino. Né? Porque o universo empresarial, ele é um universo masculino. Agora, né, recentemente, é que as mulheres estão fazendo isso, né, de alguma forma, se preparando, fazendo como a Paula, se desafiando, colocando seus negócios. Né? Isso não era muito comum. Né? Isso era, assim, a gente foi indo, né, devagarinho, ocupando um espaço. E eu agradeço muito aquele período. Já tive outros espaços também, mas esse do Centro Empresarial, toda vez que eu vou lá,
eu digo para as mulheres que estão naquele meio, quem será a próxima que vai liderar essa entidade? Né? Porque terá que ter próximas. Né? Já faz alguns anos, e depois de mim ainda não teve ninguém que se desafiou, né? E que se colocou, né? Para, de alguma forma, estar liderando este ou outros espaços. Não importa o espaço. O importante é que as mulheres se sintam capazes de estar ao lado do masculino. Não é estar à frente, nem estar atrás. É estar ao lado do masculino. A sociedade, ela só vai ser melhor quando isso se disseminar mais e precisamos falar. Né? A mulher que hoje não tem voz, e a gente tem ali a questão do feminicídio, que é uma coisa absurda, né? Absurda. Né? Ela tem a ver com essa falta de espaços que a gente tenha que dizer como a Lise pode fazer com essas mulheres. Você pode, vai, você consegue, né? Coloque as suas habilidades, não tenha medo. Perto de você vai ter alguém para te acolher, para te incentivar. Então, eu acho que isso é fundamental. A mulher tem força, a mulher é capaz. Ela também tem que ter a consciência que ela não tem que ocupar o espaço masculino. O espaço masculino é masculino. É diferente. Né? Na família, pai é pai. Mãe é mãe. Pai mãe é mãe. Mãe acolhe. Pai, às vezes, tem que dar o limite mais do que a mãe, né? Porque a mãe tem que acolher. Né? Então, os papéis definidos por milhares de anos, eles ainda têm função. Mas se eu sou mãe solteira, eu vou ser pai e mãe. Né? Eu fiquei viúva muito jovem, com praticamente 2 adolescentes, estavam saindo da sua adolescência. E isso não foi uma tarefa fácil, porque ali faltou, né, ao meu lado, né, a pessoa com quem eu construí a minha vida, a minha história, né, para dizer, olha, meu filho, não dá para ir por aqui não, tem que ir por aqui. Mas eu tentei fazer esse papel de forma sozinha. Mas a gente tem que fazer isso a 2. A gente tem que fazer, isso também é ensinar, né? Como você disse, aprendi com a minha avó, né? Também fui costureira, Paula, sabe? Então, assim, né? Antes de ser educadora, costurava, né? Então, assim, a gente traz da família, a família é importante nisso tudo, e quando a família bem constituída, que é qualquer tipo de família, não precisa ser a família tradicional, marido e mulher, que bom seria se assim fosse, mas às vezes nós temos aquela família que tem mãe e filho, né? Que tem vó e um neto, e também é uma família, né? Para que elas possam, de alguma forma, trabalhar ou estar com os seus, incentivando, né, a construir. Outra coisa, Lise, que eu gostaria, sim, de comentar, né? Há espaços de política para a mulher. Com certeza. Né? Você é uma líder. Isso você não deve descartar, não. Né? Como outras mulheres na nossa comunidade. Né? O espaço político, se ele fosse mais... se tivéssemos mais mulheres no espaço político, ele seria menos corrupto, com um olhar mais humano, né? Com um olhar realmente mais voltado para a sociedade. E na política, ironia, é a mesma coisa de que nas diversas áreas. A mulher não se acha capaz, seria essa palavra de assumir esse local. A gente vê em diversas, né, a gente quando passa por, convida muitas mulheres, vamos concorrer, vamos isso. Ai, não, isso não é para mim, eu tenho muita coisa. É o que a gente ouve na política e em diversas outras funções, né, de liderança que a gente convida as mulheres. Então, acho que isso das mulheres acreditarem que elas são capazes, a gente volta sempre para essa tecla, né, eu acho que é isso que faz a diferença, porque muitas vezes as mulheres não se sentem capazes de estar ali. Né? Elas têm que enfrentar um preconceito. Exato. Tá? Mas vão perder esse preconceito, né? Vão botar essa meninada a concorrer na política também, ocupar esses espaços. Paula,
Olha, Lisiane, né? Tem espaços ali. Pode sair, né? Quem sabe? E a gente vai apoiar, né? Então, assim, e a gente vai apoiar com muito carinho, né? Porque é importante que a mulher também se poste ali. Exato. Que bom que você colocou a sua liderança, né, em benefício da nossa cidade, né? Acompanhando o César e realmente fazendo coisas que trazem, né, a mulher para dentro desse espaço político que é fundamental, é importante, né? A gente sabe o quanto é importante termos pessoas que lideram uma cidade, um estado, um país, o mundo, tá? Que tenham consciência de qual que é o seu papel. Né? Nós estamos ali diante de uma guerra que explode assim, né? De repente, né? Talvez se tivéssemos mais mulheres ali, teria um pouco mais de cuidado com essas questões. E eu acho muito interessante, Arani, o que tu trouxe, né, de que o homem tem o seu lugar e a mulher tem o seu lugar. Eles podem estar lado ao lado, né, mas as características de cada elas são diferentes, né, por isso quando eu digo, né, que o César aceitou a missão, não foi ele que aceitou, né, nós aceitamos enquanto família estar onde a gente está. Por quê? Porque isso influencia tudo, e sem dúvida, né, a sensibilidade, é o que eu digo, né, a sensibilidade da mulher ninguém tira, né, eu não vou dizer o sexto sentido, mas aquela coisa, não vai por aí, né, Sim. a mulher tem uma coisa que o homem não, né, pode até tentar desenvolver, mas que não tem, né. Sim, a gente... É uma coisa nata, né, a maternidade, esse cuidado diferente. Não, e a gente vê aqui conversando como a mulher, ela é múltipla, né? Porque ela é muito forte, ela é muito empreendedora, mas ao mesmo tempo ela tem uma sensibilidade, ela tem uma capacidade absurda de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é um legado da mulher, né? Então, por mais que a gente sinta que por vezes na sociedade a gente tem que estudar mais, se provar mais em comparação aos homens, eu também vejo isso como uma vantagem competitiva, porque dessa forma a gente sempre tenta se desenvolver mais, estuda mais, se desenvolve, aparece na sociedade. Então, isso é muito poderoso, porque a mulher, ela não precisa ser só né? Ela pode ser múltipla, então ela pode ser forte, mas ela pode ser sensível, ela pode ser uma empreendedora, mas ela pode ser sonhadora ao mesmo tempo. Então, que a gente nunca se esqueça disso, né? Que a gente pode ser o que a gente quiser. Exatamente. Muito bem, mulheres. Se me permitam dizer, né, e entrar nessa linha para encerrar o assunto, eu digo assim, que vem ao encontro do que a Arani falou. Não tivemos uma prefeita ainda, né? Já tentamos algumas vezes. Já tentamos e não deu. Tivemos ano passado a segunda presidente da Câmara, a segunda presidente e a quarta mulher vereadora, vereadora eleita, né, não suplentes, vereadora. Então, isso não, eu falo isso da política, mas isso em todas as áreas, né, que a gente, o centro empresarial, tu bem comentaste, esses dias eu fui lá e me chamou a atenção, vi a tua foto e disse, só a Arani, né, o que falta ali pra gente, né, então isso é bem legal. E para encerrar a nossa conversa de hoje, que foi bem bacana, eu queria propor uma dinâmica entre vocês. Vocês se conhecem, né, vocês já se conhecem, puderam se conhecer ainda melhor aqui, cada uma falou um pouquinho do seu trabalho, a gente pôde fazer um pequeno debate ali de algumas ideias, e agora eu queria que cada mulher olhasse para as outras, né, para as outras duas, e falasse uma qualidade que mais admira nessa mulher, pela história dela, pela vivência dela, né, e até anotei aqui, e algo que acredita que ela ainda vai conquistar, ou algo que ela ainda vai expandir. Paula, vamos começar por ti. Nossa, que difícil! Nossa, agora sim, peraí. Então, podem pensar, podem ir tranquilas. Vamos lá, a gente falou muito sobre sensibilidade e eu admiro muito isso na Lise, porque eu acredito que além dos projetos, ela consegue enxergar a mulher e a pessoa além do que o empreendedorismo, né? Então ela enxerga muito a essência da pessoa e ela vai sempre lá, muitas vezes pega pelo braço
tá, só vem, né, tem essa oportunidade. Então, isso faz muita diferença na sociedade, tenho certeza, principalmente para mulheres, porque às vezes a gente precisa desse impulso, desse incentivo. E eu vejo muito que a Lizzy faz isso com muita sensibilidade, então isso é algo que, assim, eu admiro demais. E, bom, tenho certeza que ela pode alcançar o que ela quiser na vida. Muito bom. Não tem nada que pare essa mulher. Então, eu acredito que, assim, tudo que ela também... acho que isso a gente tem um pouco em comum, tudo que a gente se dedica, as três aqui, né? A gente coloca muita força, muita dedicação e vai até o fim. Então, isso admiro muito. Bom, e a Eroni, gente, tantas qualidades também. É difícil escolher só uma, né? Mas o papel transformador que ela tem na sociedade aqui de Flores da Cunha, né? Uma mulher que marcou história e segue marcando, né? Geração após geração. E uma coisa que eu admiro muito é essa questão de liderança e do desenvolvimento também dessa liderança nas escolas, né? Que isso é muito importante, principalmente nos tempos de hoje, assim, que... por muitas vezes falta esse incentivo e é algo que eu acredito muito que deve ser começado quando a gente é pequeno, né? Porque nisso a gente vai se desenvolvendo e vai conseguindo criar essa conexão. Então, essa liderança dentro das escolas eu admiro demais. E também, né, já conquistou muitas coisas e segue conquistando. Mais filiais da Interativa, por aí. Muitas! Muito bem. Legal, obrigada. Eu vou começar com a Eroni. Eroni, eu acho que sem dúvida uma característica, uma qualidade é ser pioneira nas coisas. Eu acho que isso, assim, de não ter medo de que alguma mulher já tivesse traçado esse caminho. Mesmo ninguém tendo traçado, tu teve a coragem de ir além, assim. Eu acho que isso, sem dúvida, é a tua principal qualidade, de não ter medo, sabe? Por isso eu tô falando de várias, não falei de uma, mas no sentido de ser pioneira das coisas. Eu acho que isso é uma qualidade tua que eu admiro muito, demais mesmo. Quero te parabenizar por isso, por toda a tua história, que nem tu falou, tu foi líder em muitas frentes, né? Eu acho que, sem dúvida, esse teu pioneirismo, assim, essa tua coragem de dar os passos, assim, sem mesmo que ninguém tivesse dado esse passo antes, é inspirador, né? E desejar para ti, né, que tu possa alcançar aquilo que tu queira, seja mais filiais, seja uma realização pessoal daqui a pouco nesse processo, assim. Então, é isso que eu tenho a dizer de ti hoje. Obrigada. Paula, minha beijinha. Não, a Paula, sem dúvida, é uma mulher inspiradora. Eu acho que a principal qualidade dela, assim, é inspirar as mulheres da nossa cidade, assim, sem dúvida o papel dela enquanto empresária, mas principalmente enquanto rainha, assim. Eu sei o quanto que foi difícil para ela tomar a decisão de concorrer, né, e assumir esse papel com maestria, assim. Eu acho que, sem dúvida, assim, ser inspiração para outras mulheres. Como rainha, como agora presidente também da festa, né? E desejo para ti tudo de melhor que tu puder e aquilo que tu quiser. É difícil desejar uma coisa em específica, Júnior, mas que tu possa alçar voos cada vez mais altos. Obrigada. Bom, chegou a minha vez de falar, né? Então, assim, Paula, eu acho que assim, né? Você representa muito bem a nossa cidade como rainha da nossa maior festa, mas representa muito a mulher como empreendedora. Né? Então eu quero ressaltar isso, né? Porque ser mulher no mundo dos negócios não é uma tarefa muito fácil, né? E você trabalha numa área bonita, onde você pode valorizar bastante, né, a mulher e o papel feminino, né? Então eu quero, de alguma forma, dizer, mantenha esse empreendedorismo, mantenha esse brilho nos olhos, essa simpatia que você tem ao representar o nosso município. E realmente, todas nós temos dito, né? Seja o que você quiser. Mas há espaços interessantes na sociedade para serem ocupados. E eu digo para as duas, o espaço político é importante. Né? Não tirem do radar. E às vezes o espaço político não precisa ser num cargo específico. Porque a gente faz política na igreja, a gente faz política lá na instituição, a gente faz política no meio das mulheres. Então, esse espaço político em que a gente possa estar, né, contribuindo para que a nossa sociedade, a nossa comunidade seja melhor, é importante.
Então, mantenha esse brilho nos olhos, né? Viva com intensidade essa tua idade linda, né? E chegue lá, né? Que eu tenho defendido muito o etarismo. Eu acho que as mulheres mais velhas têm se recolhido cedo demais. Há espaço para mulheres maduras, né? E esse espaço é importante porque contribui muito, né? Para que a gente tenha uma longevidade sadia. Então, isso é uma coisa que eu defendo. E a você, Lise, né? O que eu destaco em você é essa sua liderança, esse teu desprendimento ao lado do teu marido. Isso é uma coisa muito bonita, né? Isso não é comum. Olhe, né? Isso não é comum. Olhe em volta, veja os outros municípios, perceba, né? Então, esse teu desprendimento de estar ao lado dele, porque estar ao lado dele dá para ele a força que ele precisa como prefeito, né? Então, isso é importante, é estar ao lado sem se apagar, né? Você não se apagou, você não é só a esposa dele, você é uma líder, você está fazendo pela nossa comunidade, você mostra a capacidade feminina. Então, eu acho que isso é muito bonito, muito importante. Mantenha isso, não esqueça de ocupar os espaços políticos que vão surgir na vida de vocês. Tá? Então, parabéns a vocês, muito obrigada, Júnior, pela oportunidade, né? Já vou me despedindo de alguma forma, eu sei que o programa está no fim. Acho que eu tive uma grande oportunidade de estar com vocês, né? De colocar as minhas ideias, de colocar a forma que eu penso, né? E que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, né? E que vocês possam estar sempre contribuindo para que a mulher possa ocupar os espaços que lhes são próprios na nossa sociedade. Muito obrigada a todos. Obrigada. Maravilha. Gente, muito emocionante esse momento, né? E justamente quando eu pensei em fazer essa dinâmica, justamente foi pensando em quantas coisas boas e positivas vocês enxergariam, porque eu acho que no fim, a mensagem final desse podcast é que a gente precisa fazer com que as mulheres confiem no seu taco, né? Falando na língua gaúcha, né? As mulheres precisam acreditar no seu taco. E quanto homem também, como homens que estão nos acompanhando, nosso papel é exatamente esse no setor feminino hoje. O papel do homem é estar ao lado, né? E também transmitir essa confiança para a mulher e dizer assim, ó, tu pode fazer o que tu bem entender e o que tu fizer, nós apoiaremos, nós estaremos lá ao teu lado. Então esse é o papel dos homens com as mulheres, e agradecer vocês pelo momento, pelo espaço, desejar muito sucesso em todos os projetos, em todos os empreendimentos. Com certeza mulheres saíram inspiradas aqui. E para encerrar, a mensagem final de vocês e uma mensagem que vocês querem deixar para as mulheres que nos acompanharam, né, nesse mês da mulher. Então, começar por aqui, fazer a roda novamente, o encerramento e a mensagem final. Júnior, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, foi uma honra estar aqui conversando com essas mulheres que hoje a gente está falando sobre inspirar, mas estou aqui com duas mulheres que me inspiram. Eu, como a mais jovem, posso afirmar que vocês são duas mulheres em que eu tenho muita inspiração realmente pela trajetória e pela pessoa de vocês. E então, muito feliz de estar aqui hoje conversando e também falando um pouco sobre essa perspectiva de Fena Vindima e de empreendedorismo, mas uma mensagem, acredito, para quem nos acompanha por aqui é que sigam os seus sonhos, sempre se desenvolvam. Autoconhecimento é tudo, então se conheçam os seus pontos positivos, negativos, trabalhem isso, se aperfeiçoem tanto profissionalmente, mas principalmente como pessoa, porque quando a gente tá forte como pessoa, a gente consegue prosperar muito mais em outras áreas da vida. E se arrisquem, né? Tenham coragem, não esperem estar 100% prontas, porque por vezes a gente não vai estar, né? E eu acredito muito que a confiança, ela é muito mais desenvolvida no caminho, né, do que no próprio início. Então, comece mesmo com medo, empreenda, seja o que você quiser, tenha certeza que a gente, como mulher, a gente tem uma força gigantesca que por muitas vezes a gente não tem nem essa capacidade. E é isso, muito obrigada pelo convite novamente, foi um prazer estar aqui.
Eu quero agradecer, Júnior, pelo convite, em primeiro momento, por poder estar com essas duas mulheres que, sem dúvida, são inspiração, né? Para mim e para nossa comunidade como um todo, né? Eu acredito que esses momentos de troca, eles nos fortalecem, né? Cada uma na sua área, cada uma com a sua idade, com a sua expertise, né? A gente juntas aqui hoje, eu acho que foi um crescimento para ambas, né? A gente poder estar juntas aqui. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. E a mensagem que eu queria deixar para as mulheres, quando eu escolhi o nome desse projeto de empreendedorismo, de integral, né? Eu escolhi o nome Dona, inspirada na música do Roupa Nova Dona. Né? Então, o meu desejo é que as mulheres possam ser donas das suas vidas, das suas histórias, possam ser donas dos seus negócios, possam ser donas das suas casas, se elas assim quiserem, né? Então, a minha mensagem, né, seria a mensagem de Dia da Mulher, é que as mulheres possam se sentir donas do que elas quiserem, aonde elas quiserem, como elas quiserem. Então, seria essa a minha mensagem, mais uma vez agradecendo pela manhã de hoje aqui com vocês. Maravilha, muito obrigado. Opa, muito passivo, agora sim. Então, né, eu já me manifestei de alguma forma, né, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, desejando que vocês, né, que esta mesa toda, você também, Júnior, né, você teve um papel muito importante, né, porque você nos trouxe aqui, né, você é uma pessoa do sexo masculino, né, e a gente pode estar aqui conversando, trocando ideias, né, estar junto com. Então, o que eu acho que assim, que eu posso dizer para as mulheres é isso que vocês já disseram, né? Sejam donas do seu nariz, né? Se coloquem ao lado, participem. Os homens são maravilhosos e eles estão precisando de nós. Eles estão precisando de nós na nossa força, né? Na nossa possibilidade de estar ao lado deles com a nossa força, né? Porque a gente nem todas tem a mesma voz. E as que não têm, eu digo, vão construindo isto que a Paula disse, vai estudando um pouquinho mais, vai procurar o seu espaço, vamos procurar. Aquela que é frágil, nós que já somos mais fortes, vamos acolher. Né? Então, isso também nós temos que ter também o espaço de acolhimento, né? Acolher aquela que é mais frágil, né? Incentivar aquela que é mais forte, para que a gente possa ter uma sociedade onde a gente realmente possa transformar isso num mundo melhor do que nós temos, né? Nós já temos muitos avanços, mas precisamos cuidar de tantos outros, né? E nisso o olhar de sensibilidade feminino, ele tem uma diferença, né? Tem uma importância, porque vocês são fortes e nós, junto com vocês, sensíveis que somos, podemos construir essa sociedade melhor. Quero agradecer a oportunidade e principalmente estar com vocês. Foi uma manhã linda. Josi, que está ali também, né? Josi, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu ia comentar agora, Ironia, a respeito que... Eu ia dizer que uma qualidade da Josi, né? É que ela diz assim... Se eu não sei uma coisa, eu vou sentar, vou aprender e vou executar. E tá lá executando. Maravilhoso. Obrigado. Agradecer a equipe comercial do Jornal Florence, Josi, em teu nome, agradecer toda a equipe do jornal, que em parceria, né, com a Capricho Estúdio Criativo, a gente está fazendo acontecer o podcast. Eles foram responsáveis por chamar vocês, eu estou aqui conduzindo, mas o convite aí, a Josi e a equipe fizeram acontecer, fizeram um contato com os patrocinadores, então Jornal Florence fazendo um trabalho de credibilidade, como sempre o fez dentro dos seus 40 anos, e a gente está buscando a modernização, né? Trazendo o podcast, trazendo essa coisa das redes sociais, a gente sabe que o pessoal acompanha, então a gente está juntando as ideias e fazendo acontecer. Então, muito obrigado, Jornal Florence, por essa oportunidade, e agora a gente vai encerrar o nosso podcast especial Dia da Mulher. No mês de março tem mais. Vocês comentaram do feminicídio e eu vou pedir permissão para a Josi para a gente trazer a rede de proteção à mulher nesse mês de março, para a gente falar sobre esses mecanismos também do feminicídio, como funciona, né? Silvana, que lidera esse movimento, tem o grupo que a gente vai conversar, e ainda estamos conversando, mas certamente virão para esse mês, para deixar essa conscientização também. Júnior, eu posso fazer um convite? Claro, agora falando no mês de março, né, nós vamos ter então no dia 28 de março o primeiro Congresso Dona, que é justamente para trabalhar a mulher na sua integralidade, né, então convidar as mulheres que estiverem nos acompanhando para participar com a gente desse evento, então no dia 28 de março. Perfeito, ótimo, os convidados. Muito bem, muito obrigado, Eroni, Lise, Paula.
muito sucesso em tudo que vocês fizerem e contem sempre conosco aqui no Jornal Florence, na Capricho, que a gente puder sempre contribuir, estamos aqui. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Laboratório VitaClean, que tem agilidade nos resultados, né? Sempre no mesmo dia, as liberações dos urgentes em até 2 horas, os equipamentos automatizados, tudo para cuidar de você, para fazer seus exames, fazer seu check-up. Então as mulheres, né, que a gente está falando hoje das mulheres, importantíssimo cuidar do corpo, da mente, então super importante procurar para fazer seus exames, deixar tudo em dia. A Conceito, né, segurança para o seu lar, qualidade de vida para você. A Conceito, que é administradora de condomínios e imóveis, né, um atendimento personalizado, um registro financeiro mensal à disposição do síndico e condomínios, então conte com a Conceito para isso. Agradecer essa maravilhosa tábua de frios da Pão e Vino, que nós vamos saborear. A conversa estava tão boa que a gente foi, mas agora a gente está com fome, né? No agora final sim. do podcast a gente vai apreciar a tábua com certeza. Pão e Vino, muito obrigado, né? De coração. E o Rafa Alessi, sempre parceiro aqui do jornal, para você cuidar aí do seu corpo também, fazer a massagem com diversas técnicas aí, atendimento domiciliar do Rafael Alessi. Então, esse foi mais um episódio do Visão de Negócios. Até o próximo episódio. Um feliz Dia da Mulher, sucesso a todas as mulheres e bora continuar sempre caprichando. Um forte abraço e até a próxima.